Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vim gravar para vocês essa make que é um tom dourado, um tom marrom. Se você quer aprender, vem comigo assistir. Eu já tinha hidratado a pele, já tinha colocado o prime. Eu comecei a fazer a sobrancelha, retocar, um pouquinho das falhas. Eu ainda não sou muito boa nisso, mas tô procurando aprender. E aí eu comecei com esses detalhes da sobrancelha mesmo, preenchendo bem suave com a sombra marrom. Depois, com a sombra clarinha, eu fui preenchendo o lado de baixo da sobrancelha ali, só para tampar um pouquinho dos pelinhos que estavam crescendo, e só para deixar um pouco mais marcada a sobrancelha. Mas tudo bem suave, bem discreto mesmo. Como eu já tinha hidratado a pele e também passado primer, então eu já fui aplicando a base em todo o rosto. E aí um truque que eu vi num vídeo da Juliette no Instagram, ela dá uma dica de a gente passar embaixo do olho algum pó ou um pó translúcido mesmo, para quando a gente aplicar a sombra e se cair algum resíduo não ficar tão manchado ou marcado. Então eu passei um pouco de pó embaixo do olho, como eu não tinha o pó translúcido, e já fui aplicando a sombra. A sombra que eu passei foi um tom de bege da paleta Belle Angel. Essa paleta é bem baratinho mesmo. Eu até já falei dela aqui em outros vídeos, que ela é bem acessível, então eu uso ela praticamente para tudo. Então eu usei essa sombra em toda a pálpebra, em toda a região do côncavo também, até perto dos supercílios ali em cima, perto da sobrancelha. Praticamente em tudo, para deixar tudo bem clarinho e para destacar o que eu iria aplicar de sombra. Aí eu já tirei um pouco do resíduo que caiu da sombra, só para dar uma limpadinha mesmo, e eu já fui aplicando uma sombra com um tom um pouco alaranjado. É como se fosse um bege, um tom um pouco mais escuro. Então eu apliquei em toda a pálpebra e fui espalhando. Depois, com o mesmo tom, eu fui esfumando um pouquinho, espalhando melhor a sombra, toda a região do côncavo, principalmente. Depois eu apliquei um tom marrom, um pouco puxado para o caramelo, e aí apliquei também. Aí, para esfumar melhor na região do côncavo, eu peguei um tom um pouco mais escuro de marrom também. Esfumando bem o canto externo do olho, para dar um efeito bem esfumado mesmo. Depois, na pálpebra, eu já apliquei o tom de dourado, é uma sombra da Boticário também, é um pigmento dourado que eu utilizei. Ele não é tão brilhante assim, ele é um pouco mais opaco, mas a tonalidade dele em si é bem forte, é um dourado bem bonito. Depois eu apliquei um pouco mais do tom preto, da sombra preta no canto externo do olho, e continuei esfumando bem, mas para se juntar um pouco com o dourado. Aí com a sombra beijinha, aquela que eu apliquei no início, eu coloquei um pouco nos supercílios para levantar um pouco o olhar. Aquela sombra que caiu, todo aquele resíduo que ficou na pele, eu tirei e não ficou marcado por conta que o pó estava por baixo. Então aquela dica da Juliette ajudou bastante. Na linha d'água eu apliquei um lápis marrom.
Outra dica que eu vi em um dos vídeos do Instagram da Juliette de make, que ela fala que quando aplicar o lápis é importante também dar uma esfumada para ficar um efeito mais natural. Então eu vim com um pincelzinho, o mesmo que eu apliquei lá para preencher a sobrancelha. Eu dei uma esfumadinha para ficar um pouco mais natural. Como a sombra dourada, na verdade a cor champanhe, cor dessa sombra, eu quis fazer como se fosse um delineado bem delicadinho mesmo, não chega nem a ser um delineado, é mais fazer um contorno ali na região dos cílios, para dar um efeito também mais delicado. Também apliquei embaixo, na região dos cílios, para também acompanhar a delicadeza que ficou em cima, né? A cor da champanhe ficou bem bonitinho. Aí eu quis esfumar novamente, para se juntar um pouco as cores e dar um ar bem natural também. Depois eu apliquei o pó. O pó também é da Intense da Boticário, acho que vocês já estão acostumados com os mesmos produtos que eu utilizo, quem acompanha os outros vídeos. Então eu apliquei em toda a região T, em todo o rosto. Aí eu já vim com um contorno da paleta Ellen Trace. Dependendo do contorno, ele inicia bem ali naquele ossinho da nossa orelha. Então eu comecei ali e vai chegando quase perto da boca, do lábios ali, conforme vocês podem ver aí. Depois eu apliquei um pouco também no nariz. Com a mesma paleta, eu usei o iluminador também na maçã do rosto, aplicando bem suave mesmo. E para aplicar o blush, aquele segredinho, dar aquela risadinha e aplicar o blush bem delicado e bem menininha mesmo. Apliquei o rímel da Make Me Super Alongamento da Boticário. Então esse ficou o resultado, ainda faltou o batom. Eu quis mostrar pra vocês como ficou com a sombra, com contorno, com blush, com o iluminador. O batom que eu apliquei foi da Curvex, da cor Pura Sedução. Então esse foi o resultado final, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo, se inscreva no canal, toda semana eu tô colocando um vídeo novo aqui. E deixa seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau e se cuidem!